Olá pessoal, essa semana começamos a ler a porção de Vairá, hoje focando nos parágrafos 86 e 87 do Zohar, nono ano de leitura. E o Zohar traz um versículo que espanta um pouco os sábios do Zohar. Por quê? Porque nós estamos aí por volta do capítulo 6 de Êxodo e aparece o nome de Pinhas, que a gente sabe que vai ser um personagem muito importante lá na frente de Êxodo, né? Uns 20 capítulos lá pra frente, inclusive com uma porção própria. Então, os sábios do Zohar perguntam assim, por que que a gente agora está numa passagem que está falando de Moisés, de Arão, de libertação do povo, né, com Faraó e tal, e por que que Pinhas é mencionado aqui agora, se ele vai ser muito importante, muito mais importante lá na frente? Bom, e aí o Zohar começa a explicar algumas coisas bastante relevantes para nós. Primeiro um pouco no âmbito espiritual, depois a gente traz aqui para o literal. Bom, primeira coisa, o Zohar fala que a alma de Pinhas, ela era particularmente elevada, tá? E ela não acontece com todas as almas isso, mas ela já estava presente no plano espiritual como parte de um propósito maior. Ou seja, mesmo que as suas ações ainda não tivessem ocorrido no plano físico, essa alma já estava influenciando o mundo físico, entendeu? Então o Zohar diz assim, é por isso que Pinhas já está sendo mencionado muito antes dele vir fazer o que ele vem fazer. E em especial, se a gente se aprofundar, o que é que Pinhas representa como atributo? Ele é o que a gente chama em hebraico de Kiná. Né? Kiná é como se fosse o zelo divino. É o termo que a gente usa para falar de um zelota, né? Alguém que defende a crença em Deus, defende a fé, defende a religião. Do ponto de vista cabalístico, isso conecta Pinhas com a Sfirá de Yesod, que é uma Sfirá que liga mundos espirituais e mundos materiais. Então é por isso que ele ainda não está, digamos, manifestado no mundo físico, mas ele já está sendo mencionado na Torá. Então, quer dizer que a menção antecipada dele sugere que ele já era espiritualmente significativo. Mesmo agora, no momento que nós só estamos falando de Moisés e Arão libertando o povo, Pinhas já está influenciando nessa libertação, entendeu? Embora a gente não perceba. Agora, um segundo motivo, que é muito até clássico do Zohar, e vai ser explorado pelo Isaac Luria, é uma questão também de reencarnação, né? A questão de Gilgul. De acordo com o Zohar e com a Kabbalah, Pinhas é frequentemente identificado como uma reencarnação de Nadav e Avihu. Quem eram Nadav e Avihu? Os dois filhos de Arão, né, que morreram ao oferecer um fogo estranho, segundo a Torá. Então, a menção de Pinhas aqui pode ter conexão com o Nadav e Avihu. Por quê? Porque a gente está contando a linhagem de Arão. Então é verdade que nós estamos falando de Moisés e de Arão, mas estamos falando da linhagem de Arão, né? Então, o fato de trazer aqui o Pinhas é dizendo, olha, saiba que no futuro Pinhas vai reencarnar para corrigir o que Nadav e Avihu fizeram. E aí, como a gente entende cabalisticamente que a Torá não necessariamente está contando uma história em linha cronológica, né? Não existe antes e depois na Torá, o Pinhas entra nessa história, tá? Bom, agora, esse é o significado, digamos, como eu falei, mais espiritual. Vamos tentar trazer agora aqui um pouco para nossa prática, né? O primeiro ponto que eu falei, de uma alma que ainda não está manifestada, mas já está influenciando aqui no mundo, e a questão da reencarnação. Então, a primeira coisa mostra que as almas já possuem um papel no universo, quer elas já estejam aqui no mundo físico, quer antes de vir para cá, tá? Aí, como eu falei, algumas almas, se elas vêm de uma raiz mais elevada, ainda antes de elas virem para o mundo físico, que alguns chamariam de encarnar, né, elas já estão cumprindo esse papel único no universo. Algumas vão precisar encarnar para cumprir o papel, mas a questão é, todas têm um papel, tá? Então, isso ensina particularmente, agora se a gente entrar de novo no âmbito Arão, Nadav e Avihu, Pinhas, que no âmbito da dinâmica familiar, vai dizer a Kabbalah, cada membro tem um propósito especial. Cada membro tem uma missão, vamos chamar assim, que contribui para o equilíbrio e para a evolução daquele grupo familiar. Então, assim como o Pinhas já vai carregando dentro de si o potencial para grandes feitos, né? Cada indivíduo da nossa família tem uma missão espiritual, mesmo que ainda não esteja manifesta. Então, as gerações que ainda estão para nascer, né? E mesmo aquelas pessoas que já estão manifestas, como eu falei, às vezes é uma pessoa que a gente não se dá bem, aquele parente chato, aquele parente com que a gente briga, mesmo assim aquela pessoa tem um papel. Então a Kabbalah vai dizer que é importante a gente tentar
reconhecer o valor de cada pessoa na família, né? Cada pessoa está fazendo alguma coisa. E assim, o significado maior disso é: evite medir os outros apenas pelas ações visíveis ou pelas realizações externas. Essa é uma lição que sempre vem da Kabbalah, né? Quando eu estou olhando só o mundo exterior, eu posso ser enganado. Tente ver a verdadeira alma da pessoa. Então assim, algumas pessoas, pode ser que elas ainda estejam plantando sementes. Se você olhar para ela e julgar ela agora, você vai julgar errado. Você não vai conseguir ver a árvore que essa pessoa propõe, que essa pessoa vai produzir, né? Então, a gente tem que tentar ver o propósito das pessoas, tá? E entender o processo espiritual. Repito, até com parentes que seja difícil. Não quer dizer que eu preciso também me relacionar com a pessoa. Pode ser que ela seja difícil, eu prefiro ficar à distância. Mas tente se perguntar por que aquela pessoa é assim difícil, né? O que aquela pessoa está representando na minha família. Bom, e a segunda questão, se a gente fala de encarnação, de tikkun, né, que Pinchas veio corrigir o que Nadav e Avihu falam, é o seguinte: existe uma continuidade nas famílias, assim como Pinchas é a continuação de Nadav e Avihu. Amanhã, quando a gente vai embora, alguém vai entrar no nosso lugar, diz a Kabbalah, do ponto de vista de reencarnação. Agora, o significado mais prático disso, nem precisa pensar em reencarnação, é que as nossas ações impactam as gerações. As gerações futuras é bastante óbvio, né? Acho que todo mundo sabe que, dependendo do que você faz, você vai deixar esses atos para o futuro. Aqueles casos clássicos, pessoas que tinham dinheiro e não deixaram nada para a família, ou ao contrário, não tinham dinheiro, ganharam e deixaram herdar, né? Então, que a gente vai afetar a geração futura, ok. Mas, segundo a Kabbalah, a gente afeta também as gerações passadas, né? Então, a Kabbalah vai dizer o quê? Existem laços espirituais entre os membros da família. Existem, na verdade, entre todas as pessoas, mas entre os membros da família ainda mais. Então, pais, filhos, ancestrais, avós, bisavós, tios, tias, né? E as famílias são, para Kabbalah, campos, vamos chamar assim, onde as almas se reúnem para completar tarefas espirituais, que muitas vezes elas começaram nas vidas anteriores. Então, eu tentar pensar o que meus atos estão influenciando as próximas gerações e se eles estão, digamos, honrando as gerações passadas. Eu estou fazendo jus, né, ao que as gerações passadas deixaram. Nesse sentido, a gente fala na Kabbalah de abraçar o seu papel na continuidade espiritual, tá? Então, às vezes, claro, a nossa jornada é difícil, às vezes a gente rompe algumas coisas da família e tem que romper mesmo, tá? Mas será que as minhas escolhas estão fazendo uma libertação saudável e positiva, né? E tá realmente deixando um legado interessante para o futuro, por exemplo? Ou será que eu não estou conseguindo me soltar da maneira positiva? Será que eu nem estou me soltando? Nessa questão também entra algo que eu vou falar brevemente, senão a gente teria que dar uma aula sobre isso, que é a questão dos padrões familiares, né? Toda família tem padrões, tanto de desafio como padrões de virtude, né? E aí uma coisa interessante é você identificar esses padrões. Por exemplo, questões como temperamento. Você vai ter famílias que têm uma tendência a ter gente irritada, ou ao contrário, ou a ter gente calma e pacífica, né? Como que é a questão da resiliência nos membros da família. Talentos, né? É muito comum talento passar de pai para filho, seja talento artístico, talento com algum trabalho, né? E geralmente essas coisas são reflexos de uma missão compartilhada. Às vezes aquela família toda tem aquela missão para fazer. Então, qual que é a ideia? Como eu falei, trabalhar para você se libertar de alguns desafios, se você identificar um padrão familiar negativo, né? Ou de identificar um padrão positivo e tentar ampliar ele, manifestar ainda mais. É isso que eu falei de abraçar o papel na continuidade espiritual, né? O Pinchas vem fazer isso. Ele pega o que há de melhor na linhagem de Arão, que é uma linhagem sacerdotal, tanto que depois ele vai ganhar um cargo super elevado pelo que ele faz, mas ao mesmo tempo ele corrige o problema deixado por dois sacerdotes, Nadav e Avihu, percebe? Bom, então veja quantas coisas saem aí dessa lição, né? E, bom, o resumo é isso, que a gente aqui não pode pensar, digamos, só na minha vida, presente, passado, futuro. A gente tem que pensar em questões de alma, né? E essa alma, claro, transcende, então, a nossa vivência do tempo e a nossa maneira de ver o tempo. Um bom dia a todos e tudo de bom.